Olá, meus queridos neuróticos, tudo bem com vocês? Eu sou o Alexandre Rocha. E eu sou a Vanessa Balbino. Muito bem, nós somos psicólogos e este é o seu Bora Psiquiar, o canal que nós criamos, um espaço que nós criamos para poder falar de psicologia, para poder levar informações para vocês relacionadas ao mundo da psicologia, mas de uma maneira leve, de uma maneira criativa, sem muita técnica no sentido de ficar muito assim complicado, muito pelo contrário, a gente quer falar sobre as questões humanas de uma maneira que seja acessível a todos vocês. Então, nós convidamos vocês a participar, para vocês poderem compartilhar esse conteúdo e como primeiro conteúdo, a gente queria poder, né, Vanessa, pegar o hype. Tá todo mundo falando desse assunto, que é a série Adolescência. E assim, a gente quer, na verdade, trazer um olhar um pouco mais. Como é que a gente vai dizer, Vanessa? Um pouco mais abrangente da coisa toda? Gente, acho que é uma boa pedida aí. É um tema que tá muito em alta, todo mundo tá comentando. Todo mundo sempre pede a nossa opinião, né? Enquanto psicólogos. Teve a psicóloga lá, né, que participou da série. Então acaba o pessoal questionando a gente um pouquinho, né, sobre o papel do psicólogo. Enfim, sobre um monte de coisa. Exatamente. Então a gente quer aproveitar esse tema, que é um tema que está em voga, é um tema importantíssimo porque fala sobre muitas coisas. A série, ela traz uma série de questões, uma série de reflexões, e a gente quer aproveitar esse momento, né, falar sobre isso, para poder levar para vocês aí essas reflexões também, certo? Muito bem, pessoal. Eu assisti a série, particularmente eu achei uma série bem triste. Não sei o que você achou, Van. Eu achei um tema complexo, pesado, porém muito necessário pra gente discutir, pra gente falar. Tem muitas camadas ali. Até o dia que a gente conversou sobre, né? Uhum. É uma série que traz muitas camadas ali pra gente refletir, de várias posições, né? Então, uma das coisas que eu pensei, Ale, a gente até já tinha conversado um pouco sobre isso, sobre a série. Uma das questões que eu percebi que muita gente comentou era em torno de que ali nos primeiros episódios fica aquela coisa de quem foi, né? Quem foi que cometeu? Não vou, gente, eu vou tentar não dar spoiler, mas não tem jeito, né? Mas enfim, muita gente já assistiu. Uhum. Que fica em torno ali de quem teria feito, né? Cometido aquele assassinato daquela jovem. Só que a série, logo de cara, né, Lê, ela já diz, né? Tá meio dado já quem foi a pessoa que cometeu. Porque a série ela não é um suspense. Não, Ela não não é. é assim, nossa, mas quem matou? Será que foi o menino que matou? Não sei o quê. Eu acho até que no primeiro episódio fica aquela dúvida, né? Fica pela emoção do momento, É, né? O pai ali, a invasão da casa, a gente fica muito tocado pela forma como as coisas vão acontecendo e só se desenrola depois, né? O entendimento de algumas coisas. Então, eu penso que assim, tem muito questionamento em torno dessa série, e hoje esse nosso vídeo aqui não é nem para responder alguns questionamentos, mas talvez para abrir mais, né? Como eu estava falando, essa questão do quem cometeu o assassinato. Acho que não é essa questão envolta, mas o que me fez pensar muito por que ele fez isso, né? Um jovem de 13 anos, né? 13 ou 14 anos, 13 anos, um jovem ali, né? Aparentemente tímido, reservado, fechado. O que aconteceu? Então, eu entendo que a série leva muito por isso, né? Pra gente tentar entender, por mais difícil que seja, por que ele fez isso. exato. E aí eu vi um recortezinho do ator Stephen Graham. Ele que foi o Que é ator. o pai, né? Que é o Isso, é o Stephen pai. Graham, que é o ator que faz o pai do Jamie. Exatamente. E ele é co-criador também da série, enfim. E ali ele coloca um ditado, né? Que ele queria abrir muitas coisas para a sociedade pensar lá sobre a temática. E ele fala uma frase que me chamou muita atenção, que é um ditado, né? Ele comentou como um ditado. É preciso uma vila inteira para educar ou criar uma criança. E é uma vila, né? Não é uma vida, né, Van? Uma vila. Uma vila. Né? A questão que eu entendo disso, que ele quis, né, tentar exemplificar com esse ditado, é que será que a culpa é só de uma pessoa? É só do governo? É só da família? É só dele mesmo? É só da escola? Enfim, né, abre questionamento para muitas coisas, porque é a construção e a contribuição de cada um do ambiente inteiro para favorecer isso, né? Sim. Quando assisti, eu assisti várias críticas e várias análises sobre essa série. E o que me chamou a atenção é que, assim, a maioria esmagadora das análises que eu assisti, elas iam muito por um caminho meio tendencioso de querer meio que atrelar a violência ou a agressividade como se fosse um aspecto inerente à natureza masculina, né? Então, tanto que a série fala sobre a questão dos incel. Para quem não sabe, incel é o celibatário, né? Ou seja, é o rapaz que ele acaba ficando sozinho, mesmo ele querendo se relacionar com alguma mulher, ele acaba não conseguindo, então fica ali naquele celibato obrigatório, né? Enfim. E é isso, meu, tem muitas questões que envolvem isso, porque assim, a gente está falando sobre a masculinidade, mas não a masculinidade no sentido tóxico da coisa, mas no sentido simbólico, no sentido de como isso mexe com o próprio ego do homem, né? O ego masculino. E os meninos, eles já são colocados nessa posição desde muito cedo, né? Homem e mulher, masculino e feminino, são dois aspectos que são tanto em relação à questão de gênero, quanto em questão de energia psíquica, energia simbólica e energia
arquetípica, entendeu? Então, assim, tá tudo muito interligado. E na cabeça do menino, dos meninos, a gente precisa entender que essa série, ela passa, não é no Brasil, então é um outro contexto cultural, ela passa na Inglaterra, numa cidade de classe média, média alta, né? Mais ou menos Sim, assim, né? sim, Então, sim. Europa, e é claro que o bullying, o tipo de agressividade e violência que acontece lá não é muito diferente do que acontece nas escolas aqui do Brasil, mas eu vi muito nesse sentido, de que muitas das análises que eu vi sobre a série ia muito nesse aspecto, de querer atrelar a violência como se fosse aspectos da natureza masculina. E eu acho isso muito problemático. Sim. Eu acho isso não só problemático, como pobre. Porque a gente precisa, é justamente o que a Van acabou de dizer. A gente está trazendo esse vídeo para vocês, que é para vocês poderem pensar, para a gente poder refletir, e não tem uma resposta pronta. Ah, mas por que ele fez aquilo? Tem muitos porquês. Tem muitos porquês. E assim, quando o pai dele fala, quando o ator fala que precisa de uma vila inteira para educar uma criança, ele está querendo dizer que o problema é de toda uma sociedade, que é o que a gente vai acabar, né? A gente pretende trazer aqui para vocês, né, Pan? É. Um dos pontos que a gente levantou também é a questão: será que a série é sobre o menino? É sobre o menino? Gente, pode ser sobre o menino, mas é muito mais sobre o pai do menino, é sobre o entorno familiar inteiro, né? O contexto familiar, é sobre a região, é sobre a escola, é sobre todo um ambiente. Vamos colocar assim, né? Se vocês perceberam ali, para quem assistiu, né, os 4 episódios, você consegue ver um pai experimentar diversos sentimentos, diversas emoções. Tem hora que ele tá perdido, tem hora que ele não sabe o que fazer, que ele tá angustiado, acompanhar o processo ali de prisão, né, do filho dele, e como são os procedimentos Nossa, ali. esse primeiro episódio, como ele é pesado. É É pesado. pesado. Emocionalmente, pra gente assistindo ali, você sente muito, parece que... E o ator é maravilhoso, né? É, não, assim, O ator é incrível. a técnica que eles utilizaram, que é um plano sequência direto, assim, que começa ali desde a polícia, começa, acho que a primeira cena são os dois policiais dentro do carro, né? Isso, Inclusive o isso. detetive está ali numa ligação com o filho Com o dele, filho. e o filho dele também está passando por uma questão. Olha que É, interessante, né? é. O próprio detetive que está comandando a operação, que vai entrar na casa para prender o suspeito, né? O acusado, enfim, de ter assassinado a menina, ele também tá passando, o filho dele também passa por algo. Ele tava numa questão ali, gente, simples do nosso cotidiano, que todo mundo já deve ter passado por isso, do filho falar que não tava querendo ir pra escola, né? E aquela dinâmica ali e tal, com a colega de trabalho, ele fala, ele não tá querendo ir pra escola, tá inventando coisa, tá com dor de não sei o quê, enfim. Eu achei de uma sutileza, mas é muito legal porque nos aproxima da nossa realidade, do nosso dia a dia, né? Que todos nós já passamos por isso. Uhum. Ou a gente também já pediu quando a gente era criança, adolescente, para ir embora, pro pai, a mãe buscar na escola. Então, mostra o quanto isso está próximo da gente. Porque parece que a situação está acontecendo longe, aconteceu lá em outro lugar. Não, gente, isso acontece dentro das nossas casas, no nosso ambiente, na nossa família. Então, esse primeiro episódio, tanto que ele mostra, aliás, é a série inteira, mas esse primeiro episódio foi muito marcado pela angústia, né? A angústia desse pai, aquele processo ali, ele muito dedicado, de querer acompanhar. E mais pro finalzinho ali dos 4 episódios mostra um pai explosivo, um pai reativo, né? Pra vocês verem o quanto toda aquela situação abalou o emocional dele, assim, do início ao fim, da família inteira. Mas eu acho que na caricatura do personagem ficou bem marcado isso. Acho que foi a ideia mesmo, passar isso pra gente. O quanto o ser humano ele tá suscetível a viver todas aquelas emoções em um curto período de tempo. Porque, veja, a gente também tem que se colocar na cabeça dos pais, né? A Exato. gente precisa tentar fazer esse exercício de se colocar dentro da pele dos pais, porque você coloca um filho no mundo e a sua ideia é que seu filho vá vir para o mundo para ele proporcionar alguma mudança positiva na humanidade, né? Então Sim. todo pai sonha, ainda mais quando é um filho, né? Todo pai sonha que o menino vai ser um grande jogador de futebol, talvez um médico, talvez alguém que vai trazer a cura de uma grande doença, algo do tipo, entendeu? Então nenhum pai espera ter a casa invadida pela polícia, a polícia armada invadindo o quarto, colocando uma algema no teu filho com uma arma apontada para a cara dele e dizer que ele está sendo preso por suspeita de ter cometido um homicídio, entendeu? Então, imagina o susto que isso é. E assim, não sei se a gente vai acabar dando spoiler, né? Porque assim, Vamos acabar tudo, mas tudo bem, vocês nos perdoem. no final do primeiro episódio, meio que já fica claro o que É, aconteceu. é. E por aquele pai, quando ele se depara com a verdade, é terrível. É terrível. E aí tem também, na continuação, né? Conforme a gente vai assistindo a série, você vai percebendo que tem uma coisa de negação, que é até um comportamento natural, né, Van? Tem uma negação. Até no Tem. último episódio mesmo, tem uma coisa de negação. Acho que é por isso que se explica esse comportamento agressivo do pai dele, É. assim, que, inclusive, o último episódio acaba sendo o episódio, tem um momento especial ali em família, e que o pai, eles querem tentar, eles estão tentando lutar contra aquilo, mas a verdade é muito mais dura, entendeu? Então, por quê? O porquê, né, Van?
Por que que o menino fez aquilo? Acho que essa é a pergunta que abrange para muitas outras É, perguntas. todos ali, quando cai, né, como você falou, do quarto episódio, fica muito o diálogo ali, né, entre pai e mãe, que também, gente, é de, assim, você é impactado, eu digo assim, você é impactado assistindo a série, mas você é impactado muito depois de assistir a série, porque você fica mexendo ali, tentando, né, ver dentro de você, né, o que os diálogos mexeram. Então, aquele último episódio em que o pai tem uma fala, né, que ele pergunta pra a mãe, se referindo à irmã, né, a filha mais velha do Uhum. casal, né, que enfim, tem lá as conquistas dela, enfim. E aí o pai vira pra mãe e pergunta assim, né, como que ela nasceu da gente? Você lembra dessa Sim, parte? lembro. Ele pergunta pra mãe, eles estão bem emocionados, ele tentando encontrar um porquê, tentando entender o que que aconteceu dentro do mundo deles ali. Ele vira pra mãe e fala: como ela nasceu da gente? Aí como foi a resposta? Você lembra? Ela fala assim para ele, da mesma forma que ele, né? Ou seja, saiu do mesmo lugar, entendeu? Exatamente. E isso também é uma coisa que caracteriza bastante pra gente, né? Que por mais que você tenha o ideal, né? É o ideal narcísico, né? Aquela Uhum. coisa de meu filho vai ser o melhor, meu filho vai ser incrível. E aí você tá ali com dois filhos, um que, enfim, tomou um caminho, outro tomou outro, e ele fala, e aí, onde? O que que a gente fez? Onde que. Né? Porque os pais costumam fazer isso, né? Onde foi que eu errei? Onde que eu falhei, não é? Ó, Giovanna, mas tem um detalhe interessante. É o segundo episódio? Não, é o terceiro? É o terceiro episódio, né? Que o menino, com o Jamie, vai conversar com a psicóloga. É o terceiro, É né? o terceiro, é o terceiro. Que eu acho que é o episódio que dá aquele É. impacto, né? O que que você achou? Por exemplo, eu tenho várias ressalvas. Eu tenho várias ressalvas com o atendimento daquela psicóloga. Inclusive, tem até uma coisa que eu vou falar aqui daqui a pouco, que ela acaba, que assim, eu sei que eu vou falar depois, porque tem, desculpa, eu queria dar o crédito pro nome do psicólogo, e eu vou lembrar aqui e depois eu falo. Mas inclusive tem um psicólogo que ele tem um canal dele no YouTube que ele pensa exatamente como eu percebi isso no momento que eu assisti. Eu tenho várias ressalvas com o atendimento daquela psicóloga, mas eu queria perguntar para você. Ah. Você assistindo o terceiro episódio, você acha que o Jamie ele tem algum tipo de psicopatia, algum desvio ali de caráter, ou é outra questão que explica aquele comportamento dele com ela? A sua pergunta ela é bem capciosa, porque nós psicólogos não. A gente tenta fugir desse negócio de diagnóstico, né? A gente Uhum. tenta fugir e parece que todo mundo tá querendo ouvir. Ele é psicopata, então isso é um psicopata, quer ficar aquela coisa estereotipada. E eu fujo disso, gente. Eu fujo dessas coisas aí. Eu procurei não me ater a esse tipo de coisa. Porque eu acho que é você colocar uma temática tão trabalhada, tão importante numa caixinha, quando você fecha, o diagnóstico dele é isso, é Uhum. psicopatia, é sociopatia, é, sei lá, enfim, qualquer coisa. Você fecha uma discussão que pode ser tão abrangente como essa que nós estamos tendo aqui agora, Uhum. e você reduz a um transtorno, né? Enfim, eu sou meio contra isso e aí evito dar diagnósticos, principalmente, obviamente, de pacientes que eu não atendi, né? Uhum. A gente não trabalha dessa maneira. É, a questão do atendimento da psicóloga, o que, que marcou para mim? Ela estava ali para responder uma questão, né? Diferente, gente. A abordagem da psicóloga é diferente de um atendimento clínico. Nós somos psicólogos clínicos. É uma abordagem diferente, porque ali ela estava, né, possivelmente para responder ali um laudo, um parecer, algo que tinha que ter uma resposta dela. É diferente, né, do contexto clínico. Então, é uma abordagem ali em que ela tem que ter as ferramentas necessárias, e acho que fica bem marcada as ferramentas que ela utilizou para a resposta que ela precisava, né, para o que ela precisava alcançar. Tanto que durante o terceiro episódio ela marca o tempo todo para ele, né? Ela fala assim: eu preciso entender a sua percepção sobre as coisas que aconteceram. E ali ela vai levantando dados, ela vai utilizando algumas técnicas para chegar onde ela precisava. Importante salientar no momento, né, que tem os momentos ali que ele explode, daqui a pouco ele volta, e aí parece um jovem de 13 anos de novo, e dali a pouco bate na mesa e joga o chocolate longe, oscila, né, nesses comportamentos. Então, mas o que que você entendeu disso, dessa oscilação dele? A oscilação dele, ao meu ver, muitas das vezes eu fico em dúvida, porque me parece que talvez ali naquele momento ele estivesse evitando de entrar em contato com a realidade, ao meu ver. Evitando. Por que que eu penso isso? Vários momentos daquela cena, ele se refere à psicóloga falando assim: o outro psicólogo faz perguntas mais fáceis. Então ali ele foi confrontado de uma tal maneira que talvez é onde caiu realmente onde talvez, né, ela tenha entendido que ele não tinha percepção, talvez, do que ele estava fazendo. Sim. Uma percepção clara, tá, gente? Claro, uma coisa mais Uhum. objetiva. Não, sim, eu vejo dessa forma também, mas eu ainda vejo um pouco além. Eu acho que muito daquela oscilação, porque ela chegou, ela levou o sanduíche, né?
sanduíche de queijo com picles, que já é É, duvidoso pra caramba, né? O, só que levou? o sanduíche É, lá, enfim, levou o sanduíche lá pra ele. E aí ela foi tentando criar uma interação, foi tentando criar um ali vínculo, né? um Um vínculo, vínculo. mas toda vez que ela colocava ele contra a parede, ou toda vez que ela confrontava ele, pera, mas você pode me perguntar Reativo. isso? Ele ficava reativo. O que eu percebi muito daquilo ali, eu vi uma mescla entre um menino que tinha, sim, alguns aspectos de manipulação, porque de certo modo ele estava tentando manipular, Sim, mas eu não sei, eu também vi uma pessoa fragilizada. Eu vi um sim, menino muito fragilizado, sobretudo porque ele estava diante de sim. uma mulher bonita e mais velha do que ele, E ele fala o tempo todo isso, e né? ele fala o tempo todo isso. Então, e aí na hora que ela confronta ele e ela contraria ele, ele ficava muito irritado. Porque esse ser contrariado é muito daquilo que ele passava na escola. Porque se eu não me engano, vamos tentar lembrar aqui, a menina, é, ela foi exposta, né? Ela teve umas fotos. Foi os nudes, né? Os nudes que vazaram lá entre os Isso, colegas, né? Ela ficou, isso. enfim, foi exposta pelos colegas. Aham, é. E aí ele quis aproveitar, deixa para poder se aproximar e tentar criar um elo ali, É, mostrar para essa menina que ele era diferente dos outros, que ele não era assim um menino aproveitador no sentido de querer, enfim, fazer nenhum tipo de não tinha nenhuma má intenção. E ela tratou ele mal, né? exatamente. É, até eu lembro da fala, né, que ele diz assim, que quando ele procurou pra conversar, olha, o fulaninho foi um idiota de fazer isso com você e tal, mas eu tô aqui, posso, né, te apoiar e tal. Ele foi, né, ali tentar acolher ela de uma certa forma, e ela responde assim, eu não tô tão desesperada assim. Aquilo ali fere ele de uma forma, Entende? né, e, enfim, gente, nós estamos colocando alguns pontos aqui pra vocês, são vários, né, Uhum. são vários, mas assim, só pra vocês entenderem que é como você fazer um bolo. Você Exato. não faz só com a farinha de trigo, você não faz só com leite, mas Uhum. você junta determinadas quantidades de tantos ingredientes e o bolo vai estar feito. É mais ou Exato. menos isso que a gente está querendo chegar. Exatamente. Tanto que no final, quando ele, assim, ele fica tão irritado que ele começa, na percepção dele, ele se sentiu ali como se ele tivesse mais uma vez sendo usado, né? Usado por outra mulher, como se ele estivesse sendo de novo tratado como uma criatura É, inferior, né? Mexe com ainda que seja um menino de 13 anos, aquilo mexe com o início de masculinidade dele. E é importante dizer isso porque, gente, um menino de 13 anos, um adolescente de 13 anos, ele ainda está em formação. Ele está com a identidade dele ainda em formação. O córtex pré-frontal está ainda formando, não está fechado, ainda tá, tem muita coisa que vai ser aprendida. Então é claro que para ele é tudo muito difícil de assimilar. E tanto que no final, aí onde entra a minha ressalva com a psicóloga, e é importante dizer que aquilo ali é uma série, tá? A gente tá, sim, esse é um olhar não apenas de psicólogo, mas sobretudo é um olhar de um cinéfilo que gosta de apreciar a arte, enfim, né, da cinematografia. Então, na hora que ele vai sair da sala, que o guarda vai retirar ele da sala, ele fala assim: Pera, espera, quero só te fazer uma outra hum, pergunta. Você gosta você de gosta mim? de mim. É, Né? Você gosta forte, de mim? forte. É, E aí, assim, ali ele tá pedindo alguma coisa, tá. ali ele quer entender alguma coisa Ele da tá pedindo psicóloga. afeto, né? Ele tá pedindo afeto, ele tá pedindo assim: será que eu sou um ser tão execrável assim, assim, eu vou ser condenado a isso aqui mesmo? E aí, qual a resposta dela? Ela só se despede dele, né? Pelo que eu É, me lembro, ela só se ela despede. não diz nada. Porque assim, gente, vamos pensar o seguinte, né? Olha como abre margem pra gente pensar tantas coisas. Que série rica, né? Se você analisa aquela família, ó, o jovem tava ali pedindo afeto, né? Se você analisa aquela família, você vai dizer que é uma família que não tem afeto com aquele jovem? Então, Aparentemente, né? exato. A sociedade olhando ali a família, padrão bonitinha, tal. Você vai dizer que não tem? Não, exato. E assim, não é uma família desestruturada. Não, Não é uma família que o pai é alcoólatra, em que que haja negligências de algum não. tipo. Não. E é interessante que o pai fala. Ele fala, acho que no primeiro episódio ele fala bem assim, mas ele é um bom menino, né? Porque eu sou um bom pai, É, é. né? Ele espera o mínimo isso, que ele seja um bom menino, porque ele é um bom pai. E no último episódio ele acaba, o próprio pai acaba explicando, ele acaba contando para a esposa ali na hora que eles estão no quarto, né? Ele acaba revelando para a esposa o que ele passou com o pai É, dele, é. as coisas que ele passou com o pai dele quando ele era pequeno. E ele falou assim: eu não vou proporcionar ao meu filho, eu não vou deixar que meu filho passe pelas coisas que eu passei. É. Entende? Que é um do. Olha, outro gancho legal. É das coisas que a gente mais, enquanto psicólogos, temos ouvido muito, né? Porque a geração anterior viveu coisas que ela hoje fala: meu filho não vai passar por isso. Só que aí nós estamos levando a outro problema. Então nós saímos de um extremo para entrar em outro. Que era o quê? Antigamente, nossa época, não se permitia muita coisa, você não podia
às vezes, nem falar, né? Você não podia nem se expressar. Tudo era muito reprimido, muito rígido, muito autoritário, não se levava muito em conta as emoções, não parava para se perguntar o que você sentiu, um colega, aconteceu uma situação, sei lá, você foi ferido de alguma maneira, bullying, essa palavra não existia. Eu Você acho, tinha que engolir o choro e seguir em frente. eu acho que, assim, bom, minha adolescência foi anos 90, né? Sua também? Minha também, Também. né? Claro, mais ou menos. Mas tá ali, tá Tá ali, ali, né? tá Tá ali, ali, né? tá ali. Minha adolescência foi anos 90, então assim, não tinha tanta informação como tinha É, agora, entendeu? Eu lembro que eu gostava muito de colecionar revista de cinema, eu queria saber das novidades do cinema, então assim, eu tinha que correr na banca de revista, em banca de sebo, tentar achar as revistas que falavam de cinema para poder ali recortar e guardar, enfim. E hoje não, hoje a gente tem tudo aqui na palma da mão, né? A gente tem exato. todas as informações na palma da mão através do celular. Então, aí entra justamente esse ponto. Pega um adolescente que ainda está em formação, a identidade está em formação, e esse adolescente ele está submetido num mundo que tem muita coisa. Né? É. Tem muita coisa na rede. Tem muita coisa que esse garoto, essa garota está sendo inserido. E assim, a gente tem que entender que é um problema. Aí onde entra a fala do pai, né? É uma vila inteira. Quando ele fala uma vila inteira, ele está querendo dizer que é uma sociedade É. toda. Sabe o que eu li essa semana numa pessoal, né, falando sobre a série e tal? Gente, eu achei excelente, eu tô lembrando agora. O caso desse jovem, como de muitos outros, ele não foi capturado pela internet. Ele não foi lá, assim, capturado, ó, vem cá e faz isso. Ele foi moldado pela internet. Olha que interessante. Porque é mais ou menos esse processo que os jovens estão passando. De você já tem uma questão lá com a sua família de desenvolvimento, é a fase, é o contexto escolar, e aí vem um lugar de acolhimento que é a internet, né, que é até um ponto que a gente colocou aqui para comentar com vocês, para trazer, que é o paralelo. Quarto seguro em um quarto com internet. No último episódio, o pai e a mãe estão ali conversando, e Ale, eu vejo muito aquela conversa dos pais, né? A gente que é psicólogo acaba tendo essa leitura, que é uma maneira deles tentarem ressignificar tudo essa tragédia que a família passou. Então, ali quando eles começam a se perguntar, mas poxa, mas ele estava aqui no quarto, ele estava aqui dentro de casa, seguro. Como que eu ia imaginar que algo assim estava alcançando ele? Porque aí ele estava seguro no ambiente. Na nossa época, a gente já foi criado na rua, né? Assim, não tinha esse negócio de, ai, não pode sair na rua, não. A gente brincava na rua, saía, ia pra escola sozinho, voltava. O que a mãe da gente falava? O que o pai da gente falava quando a gente saía? Para tomar cuidado, né? Não, cuidado, não conversa com estranho, não aceita nada de ninguém. Cuidado com como é que é? Cuidado com a Kombi do palhaço. Mas, Tinha uns negócios assim. O circo ia chegar na cidade e ia levar as crianças embora. Então, assim, a gente brinca assim, mas é só um paralelo, uma comparação que a gente tá fazendo. Porque antigamente a orientação que a gente ouvia, talvez hoje com os adolescentes, com as crianças, a gente não tá fazendo. Porque pra gente, ué, tá aqui dentro do quarto, mal nenhum vai alcançá-lo. Só que, gente, é um quarto com internet. Se tem internet, você tem acesso ao mundo inteiro. eu acho que assim, não é nem só uma questão do quarto em si. Eu acho que fica aqui a reflexão para quem é pai, para quem é mãe, se vocês monitoram aquilo que os seus filhos acessam pelos celulares Exato. deles, entendeu? Vocês olham lá, vocês estão vasculhando, porque assim, a gente entende que nesse momento todo mundo está totalmente sobrecarregado, né? Então os pais estão sobrecarregados e às vezes não dá tempo de parar para pegar o celular e ver aquilo que a criança está olhando, né? E assim, a internet está cheia de coisa errada, né? A internet está cheia de pornografia, a internet tem violência a rodo, a internet está cheia de um monte de coisas absurdas e assim, talvez a grande questão aqui é que os pais não conseguem ter esse controle. E não tendo esse controle, a criança ela fica suscetível a se envolver com coisas que são ainda muito mais perigosas do que se ele tivesse no portão de casa. Porque esses dias eu ouvi no próprio YouTube, eu não vou lembrar, gente, desculpa, mas eu não lembro agora, foi tão rápido, foi um short. E o rapaz falando assim, olha, hoje em dia a criança ela tá bem mais segura brincando na calçada de casa do que ela dentro do quarto ou É, mexendo com o celular na é. mão. Né? Porque você não sabe com quem ele tá falando, né? Não sabe com quem ele tá falando. Exatamente. E aí, só fazendo um comentáriozinho, um recortezinho, né, que agora me veio aqui, quando a Ale falou, né, da reação do menino com a psicóloga, né? Uhum. Pra quem não sabe, gente, nós, né, psicólogos, a gente trabalha com uma coisa chamada transferência. Transferência é um conceito aí, mas resumindo para vocês, é justamente aquilo que ele fez. O paciente reproduz com o seu psicólogo a maneira como ele age no mundo com outras pessoas. Então, aquilo ali que o Jamie fez com a psicóloga é uma forma que o paciente mostra para o seu analista Uhum. como que ele lida no mundo. Então, ali, como ele estava vivenciando aquela situação de solidão, De rejeição. rejeição, ele transferiu para a psicóloga. Naquele momento, gente, é como se a psicóloga fosse. É Kate o nome da. Se não me engano, é Kate. Acho que é Kate, Acho que é não Kate. vou lembrar. Da jovem que foi assassinada. É como se ela se transformasse naquela figura. E, enfim, ele acaba reproduzindo ali um comportamento.
E é por isso que eu tenho essa ressalva com a psicóloga, porque e acho que por conta desse episódio que criou muito desse embasamento de querer olhar o motivo do menino pautado por um viés, assim, os Red Pill, o incel, e veja, é um negócio muito mais amplo, porque quando ela vai até ele, né, naquela sessão com ele, eu fiquei com a impressão de que ela já sabe, assim, lógico, ela já sabia do que tinha acontecido, e ela foi muito numa dinâmica de já decretar o culpado, de julgamento. É que, ao meu ver, assim, ela tinha que responder uma pergunta. Ela tinha que responder uma demanda, é, porque o psicólogo, naquele contexto, ele tem uma resposta para dar. E ele tem que ter técnicas que cheguem. Porque, assim, tanto até que assim que ele sai da sala, o que acontece com ela? Você lembra? Lembro, ela vai pegar o sanduíche e ela, Mas ela chora. Ela ela chora. chora pela Ela tem um violência. momento que ela chora, ela fica ali. Tanto que é uma coisa, né, que o povo acha que a gente não sente, que a gente fica com aquela cara de paisagem, não sente. Gente, a gente sente muito, né? Então, assim, ela sentiu todo o peso após o jovem sair da sala. Então, assim, a gente mantém ali um certo, né, decoro, tá, uma técnica, mas sentir, nós sentimos. Então, aquilo mexe com ela de uma forma emocional gigante, porém, ela tem que seguir o barco ali, tem que Pela, fazer o relatório dela. é pela violência dele, né? Pela Sim, forma como sim. como ele é violento Porque com ela ela. sentiu também, porque ele reproduziu. Bom, mas aí, enfim, né? Abrimos um monte de ponto de interrogação, né? E não fechou nenhum. Pois é. Pois é, Vanessa. De quem você acha que é a culpa? Olha, a série fica em volta disso, né? Eu acho que eu fico com a questão de pensar mesmo como se fosse um bolo, né? Vários ingredientes que você vai colocando em determinadas medidas que vão contribuindo para chegar no resultado final. Então a gente não vai colocar a culpa em uma única conta, né? Vamos assim dizer. A gente tem que levar em consideração a geração nova que está aí, enfim, que estamos a nova geração que está se construindo, os hormônios da idade, a internet, é família, é contexto, é questão das comunidades, essa incel aí que foi tão falada, comentada. Eu acho que fica muito na coisa né, daquele termo, né, do Zeitgeist, Sim, né? é Ou seja, o legal. espírito da época, né? Então, esse é o espírito da época, né? É um espírito onde está todo mundo conectado, tá todo mundo, assim, é muita informação, fluxo de informação muito alto. E aí a gente pega e pensa sobre adolescentes, né, que eles estão em formação, informação de uma individualidade, de uma identidade para o mundo. Formação de identidade. Entendeu? Então eles estão muito suscetíveis a muita coisa e muita coisa difícil de ser filtrada, né? A gente precisa entender que assim, nós estamos vivendo numa sociedade que ela está muito carente de valores, né? Sobretudo a sociedade brasileira, uma sociedade muito carente de valores, muito carente de referências, né? E aí nesse vácuo que fica, a gente vê aí sendo alçado é, no poder ou alçado na fama pessoas ou subcelebridades que têm muito pouco a acrescentar, mas que ganham justamente porque tem um vácuo, né? A gama de influenciadores, né? Então a gente precisa estar atento a essas coisas. E acho, gente, que assim, resumindo muita coisa aí, o ponto crucial para nós, né? Como pais, enfim, psicólogos, sociedade em si, é até que ponto a gente está dando o espaço para a liberdade para esse jovem se desenvolver, mas estando junto com ele, sabendo o que está acontecendo de fato ali na intimidade de cada um. O equilíbrio, né? O equilíbrio que Exato. você dá liberdade para o jovem, ao mesmo tempo você está monitorando, está em cima, porque assim, eu acho que a grande questão é o quanto para os pais, até porque a vida da gente é muito corrida, então o quanto para quem é pai, para quem é mãe, consegue ficar assim atenta com aquilo que o filho está mexendo na internet, né? Então assim, eu vi esses dias um rapaz falar o seguinte, eu achei muito interessante que hoje em dia é muito mais seguro o menino estar brincando, a criança está brincando ali na rua, na porta de casa, do que ele tá com o celular na mão, porque você não sabe com quem ele está Tem falando, né? acesso a qualquer canto do mundo, qualquer parte do mundo. Exato, e assim, hoje em dia a internet é muito fácil você ver sexo na internet, é muito fácil ver pornografia, é muito fácil ver violência, é muito fácil ver ideias equivocadas e nocivas sendo propagadas à torta e à direita. Então, assim, quem infelizmente não tiver com uma cabeça minimamente preparada para isso, acaba sucumbindo. Então, a culpa, né, não sei se a palavra seria culpa, mas assim, eu acho que de certo modo todos nós estamos envolvidos de alguma maneira em coisas assim, porque a sociedade ela está crescendo, ela está se expandindo, mas em vários setores de uma maneira muito desproporcional, muito desequilibrada. E mais uma vez cabe, né, que me ocorreu aqui agora, e mais uma vez cabe a frase do Freud, né? Qual a sua responsabilidade na desordem da qual você se queixa? Hoje em dia é uma queixa aí social, né, que está acontecendo
no mundo inteiro, mas qual que é a nossa responsabilidade? Então, por isso que hoje a gente quis aí abrir essa série de vídeos no YouTube comentando um tema tão importante aí que tá em pauta na sociedade. Perfeito. É isso então, gente. Espero que vocês tenham gostado desse nosso primeiro vídeo. Espero que vocês compartilhem, entendeu? Dê uma força para nós. Então se inscrevam no canal, né? Clica ali no sininho, ativa o sininho, deixa seus comentários, tá bom? E a gente vai aí gradativamente criando novos vídeos, novos temas, temas que falam aí de questões da nossa sociedade, temas que falam de questões humanas, temas que vão sempre envolver esse olhar da psicologia, não só da psicologia, mas eu particularmente gosto muito de outras coisas que mesclam muito com a psicologia, como Filme, música. filme, música, filosofia, espiritualidade. Então a gente vai trabalhar muito dessas coisas, porque no fim das contas, nós queremos falar sobre como que se desenvolve a vida humana, né? De uma maneira que a gente possa, através desse trabalho aqui, levar um mínimo de saúde mental, né? De qualidade de reflexão, de consciência para vocês, tá bom? Então, a gente espera vocês no próximo vídeo, tá? A gente vai se falando aí, tá bom? Grande abraço, até mais. Tchau, tchau.